Então, o apóstolo Pedro, ele havia traído Jesus e agora Jesus havia já ressuscitado, mas ele ainda tinha isso como um peso muito grande na sua vida e ele representa, de certa forma, as pessoas que estão passando por problemas. E enquanto nós vamos orando aqui, a gente vai pensando quantos tipos de problemas podem ameaçar o povo de Deus. Nós temos agora, por exemplo, a chegada de uma catástrofe pela qual vocês estavam orando, que é a predição da chegada de um segundo furacão em 2 semanas aqui nos Estados Unidos. Tivemos o Helene, agora o Milton, e é uma ameaça, faz as pessoas sofrerem. Do outro lado do mundo, nós temos pessoas sofrendo com a guerra. É, Aqui no nosso país, nós temos sempre o constante medo, e foi orado por isso também nessa manhã, da proteção dos nossos pequenos nas escolas, nos daycares. É, a gente nunca sabe, o que pode acontecer, por isso a importância sempre de começar o dia com Deus, que a gente não sabe o que nos espera no dia, mas são ameaças. Nós temos também a questão das doenças, que são ameaças constantes na nossa vida. Nós temos problemas no casamento, problemas na família, problemas com os filhos, problemas com drogas. São tantas as coisas que podem afligir o povo de Deus. Nós temos também a falta de fé, as tentações, a depressão, acidentes. São tantas e tantas coisas que podem, assim, realmente nos colocar para baixo, nos diminuir, nos fazer, em alguns momentos, pensar: onde está Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que como será que eu fico nessa minha caminhada com Deus? E esse encontro de Jesus com Pedro foi um encontro extraordinário, porque ele nos apresenta lições para pessoas que, como nós, passamos por problemas. Aqui nessa sala, e as pessoas que talvez no futuro vão ouvir essa mensagem, porque ela também está sendo gravada, elas passam por problemas diferentes. Nós passamos por problemas diferentes, mas todos aqui temos um denominador comum. Nós precisamos de Jesus. E a nossa vida precisa estar em conexão com Jesus Cristo. E nós precisamos da graça, da salvação de Jesus, nós precisamos da esperança que vem de Jesus, e também nós precisamos escolher, decidir, abrir a nossa vida para Jesus e permitir que Jesus entre em nós e atue através de nós. Mas isso precisa ser uma decisão, uma escolha, é a nossa parte. E tudo isso nós vamos ver nessa história. Como eu disse, o contexto desse episódio são os encontros de Jesus com os discípulos depois da sua ressurreição. De acordo com o Evangelho de João, esse foi o terceiro. Jesus encontrou primeiro Maria Madalena, e as mulheres, perdão, as mulheres viram, o anjo encontrou as mulheres, não é? Depois Jesus encontrou, aí sim, Jesus encontrou Maria Madalena, o primeiro encontro. Depois Jesus apareceu aos discípulos, teve inclusive aquela experiência com Tomé, que não estava crendo, só se tocasse. Depois Jesus aparece de novo aos discípulos, e agora é o terceiro encontro, então, de Jesus junto ao mar de Tiberíades. Vamos ler comigo João 21, nesse momento, os versos 1 a 3, e se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários versos durante essa manhã. Começa o texto dizendo assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Primeira lição que nós podemos tirar dessa história é que os planos de Deus são maiores. Existe uma música cristã, ela não é de composição adventista, mas tem uma letra muito bonita, e ela diz que os planos de Deus são maiores do que os seus, que a gente pode acreditar. E realmente os planos de Deus são maiores. Lá em Jeremias 29, verso 11, Deus diz assim: Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou em outras traduções, para vos dar um futuro e uma esperança.
nós precisamos entender, acreditar e aceitar que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus, mesmo quando nós não enxergamos bem os planos de Deus. Pela fé, nós precisamos sempre nos lembrar e viver de acordo com o princípio de que os planos de Deus são maiores. Qual era a expectativa das pessoas em relação a Jesus? Eles esperavam um Messias poderoso e libertador. Novamente, eu faço um apelo para que todos nós estudemos a lição da escola sabatina. Esse trimestre, de forma muito especial, estudando sobre o Evangelho de João. E esse tema nós estávamos estudando ontem ou antes de ontem, se não me falha a memória, sobre a expectativa das pessoas e dos judeus para que Jesus fosse um Messias poderoso e libertador. E quando Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão de 5.000 homens, aproximadamente 20.000 pessoas, depois de fazer curas, as pessoas pensaram: é ele. Ele consegue resolver os problemas. Nós podemos agora iniciar a nossa revolução de libertação do poder romano, porque o Messias está aqui. Se nós precisarmos de comida, ele provê. Ele tem poder para fazer comida, multiplicar, produzir comida. Se alguém se ferir, se tiver algum problema, não tem problema. O Messias estará aqui, ele tem poder de curar, de dar a vida de novo. O Messias libertador chegou. O que as pessoas queriam era que os benefícios do Messias e o reino do Messias fossem aqui na terra. Era isso que as pessoas esperavam, um Messias militar, um Messias libertador que iria tirar o povo de Israel, os judeus, do poder do governo romano, que era o poder que dominava naquela época. Só que Jesus veio para fazer algo completamente diferente. Ele veio para libertar, sim, mas ele veio não apenas para libertar os judeus, ele veio para libertar os judeus também, como veio para libertar os brasileiros, os americanos, os canadenses, os asiáticos, os africanos, eh, os europeus, todas as pessoas. Jesus veio para libertar a todas as pessoas de todas as épocas. Isso significa que Jesus veio para libertar aquelas pessoas que viviam com ele no primeiro século, mas Jesus veio para libertar você que está escutando essa mensagem hoje. Jesus veio para libertar a sua família, Jesus veio para libertar a sua vida, e a morte de Jesus, numa perspectiva de um Messias que iria libertar um povo apenas de um governo que estava sendo dominante apenas, a morte de Jesus parecia ser o fim, parecia ser uma derrota. Porque agora aquele homem que fazia milagres, agora aquele homem que fazia comida, multiplicava comida, agora aquele homem que expulsava os demônios, agora aquele homem que ressuscitava mortos, agora aquele homem que tinha resposta para todas as coisas, que era extraordinário, agora aquele homem onde nós colocamos as esperanças, ele é preso, ele é condenado à morte de cruz. Eles estão açoitando ele está morrendo na cruz. Naquela perspectiva, parecia uma derrota. Mas essa não era uma derrota. Essa era a maior vitória de todas as vitórias, porque era a vitória sobre o pecado, era a vitória sobre Satanás, era a salvação dada para todas as pessoas em todos os lugares, porque todos mereciam aquela morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus estava pagando a conta de todo mundo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, numa perspectiva humana, os planos eram a libertação do povo. Os planos eram um, mas Deus tinha outros planos, e você pode ter certeza absoluta que isso era difícil de ser entendido pelas pessoas. Mas nós precisamos nos lembrar, e essa história nos ajuda a ver isso, de que mesmo quando nós não enxergamos, vou repetir, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando não faz sentido, essa parece ser a expressão do momento, isso faz sentido para você, make any sense for you, mesmo quando não há sentido, os planos de Deus são sempre os melhores. Nós precisamos, pela fé, acreditar, nós precisamos, pela fé, aceitar, e nós precisamos, pela fé, fazer
parte desses planos maravilhosos de Deus. Segunda lição que nós tiramos nesta manhã, desse encontro de Jesus junto ao mar de Tiberíades, é que não vale a pena abandonar a Jesus. E agora eu quero falar para um grupo de pessoas que talvez esteja nessa sala, que talvez esteja ouvindo essa mensagem e que lá no fundinho do seu coração está com dúvida se vale a pena seguir a Jesus. Lá no fundinho do seu coração tem planos para talvez deixar Jesus, para abandonar a Jesus. Vamos acompanhar o encontro e o chamado de Jesus para Pedro e os demais discípulos tinha sido num contexto de pesca. Se nós lermos essa história e nós lermos a história do chamado dos discípulos para o apostolado, parece que a gente está lendo a mesma história. Eles vão para o barco, eles estão pescando, eles não pescam nada. Aí Jesus aparece e diz: tentem de novo. E eles tentam de novo e pescam um monte. E aí, nossa, é uma pesca extraordinária. E aí eles levam o barco para a praia. E quando o barco chega na praia, no primeiro momento, Jesus diz: olha, eu vim aqui não para chamar vocês para ser pescadores de peixe, mas para serem pescadores de homens. E Jesus os chama para um discipulado, e agora eles vão seguir a Jesus como discípulos e se prepararem para o apostolado, onde depois eles serão enviados para pregar a palavra de Deus. Esse é o primeiro chamado, mas a história é muito parecida com essa segunda, que acontece agora depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro devastado, sua autoestima lá no chão, e agora é a mesma coisa. A história parece que se repete, ela foi no contexto da pesca também. Num certo momento, há uma história da Bíblia muito conhecida de todos nós, que é a história do encontro de Jesus com o jovem rico. Depois de todo aquele encontro, Pedro, ele pergunta para os discípulos, desculpa, Pedro, em nome dos discípulos, pergunta para Jesus e ele diz assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Eles estavam vendo o jovem rico. Jesus propôs para ele que ele o seguisse, mas ele o abandonou porque tinha muito dinheiro. E os discípulos agora começam a pensar: ei, espera um pouco. Ele disse não para Jesus e nós dissemos sim. Só que ele continua rico e nós pobres. Ele tem uma casa para morar, aliás, um palácio, uma mansão. Nós não sabemos onde vamos dormir. Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele, se quiser, pode chegar em casa, dar ordem para os seus empregados e vai ter um banquete, pode comer aquilo que ele quiser. Nós não sabemos o que Jesus está planejando para o jantar. E se for mais um jejum? E olha que os jejuns de Jesus eram jejuns compridos. Pedro ficou em dúvida: será que vale a pena seguir Jesus? O jovem disse não, nós dissemos sim. Mas aparentemente parece que as coisas estão dando mais certo com ele que disse não do que com nós que dissemos sim. Aparentemente, porque isso acontece numa perspectiva mundana, numa perspectiva terrestre, numa perspectiva temporária, numa perspectiva da vida aqui nesse lugar. Mas os planos de Deus, eles são muito maiores. Jesus está nos conduzindo para o céu, para a salvação. E Pedro teve a coragem de dizer para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? E lá em Mateus capítulo 19, Jesus responde: todo aquele que tiver me deixado receberá muitas vezes mais aqui nessa terra e receberá a vida eterna. Nós vamos receber muito mais. Jesus nunca vai nos pedir para deixar alguma coisa sem nos dar muito mais em troca. Tudo aquilo que nós precisamos deixar para seguir Jesus foi orado aqui por alguém que está lutando contra vícios. Um vício que precisa ser deixado para seguir a Jesus. Deus vai dar muito mais em troca. Deus já vai dar mais em troca aqui, através da alegria, da felicidade, do perdão, da paz, do amor, de uma família enorme. Olha como é a família adventista ao redor do mundo. Deus vai dar muitas mais bênçãos, muitos mais benefícios aqui. Mas o principal, ele vai dar a vida eterna. Então, é óbvio que vale a pena, vale muito a pena seguir a Jesus, mas quando a pessoa está no meio de um problema, e abram bem os ouvidos nesse momento, quando uma pessoa está envolvida num problema, a tendência é que ela caminhe. Se o problema é muito difícil de resolver,
é para que ela caminhe para um estado depressivo, um estado de depressão. E quando nós estamos num estado de depressão, nós temos a tendência de só enxergar o lado ruim e não conseguir enxergar o lado bem, o lado bom. Então, uma dica, um conselho para qualquer tipo de problema é: nunca tome decisões que vão definir a sua vida, decisões importantes, quando você está profundamente triste ou profundamente depressivo, porque você só consegue enxergar um lado e é o lado ruim. A depressão faz isso, o estado depressivo faz isso com a pessoa. E nesse momento o apóstolo Pedro estava assim, ele tinha negado a Jesus, ele não tinha recebido o perdão ainda, ele tinha com coragem dito: pode todo mundo aqui te negar, eu vou ficar do teu lado. E Jesus falou: ai, Pedro, o galo nem canta essa noite, ou melhor, o galo nem canta essa manhã e você vai me negar 3 vezes. E isso tinha acontecido. E Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou para ele, Pedro sabia. Ele tinha, de certa forma, traído a Jesus também. Agora ele estava com esse peso nas suas costas, ele estava depressivo, ele estava deprimido, ele estava pensando em abandonar Jesus, a deixar tudo isso. Se você ler comigo aqui o verso 3 de novo, só a primeira parte, diz assim: disse Simão Pedro, vou pescar. Quando ele diz isso, vou pescar, e os demais seguem ele, não é só uma coisa do tipo assim, que nem tem aquela frase tão famosa: está estressado? Vá pescar. Não, não é isso. Não é uma pescaria de um domingo de tarde, não é isso. Quando ele diz vou pescar, Pedro, ele está dizendo que ele vai retornar para a antiga vida, abandonado tudo o que tinha vivido com Cristo. Como foi o chamado de Pedro? Ele estava no barco, não pescava nada. Jesus falou: joga de novo. Jogou, uma pesca maravilhosa. Chega com o barco cheio de peixes na praia e Jesus diz: a partir de agora você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. E ele abandona o barco, abandona os peixes, abandona a pesca maravilhosa, ele abandona toda a velha vida e ele começa uma nova vida com Jesus. Mas agora, no seu momento depressivo, no seu momento com sentimento de culpa, no seu momento de dificuldade, ele começa a pensar em abandonar a Jesus e a voltar para a velha vida, para a vida da onde Jesus tinha lhe tirado. E então ele diz: vou pescar. Não era só uma pescaria qualquer, era um retorno para a sua antiga vida. Ele não iria mais ser pescador de homens. Para ele, ele iria voltar a ser pescador de peixes. Era um retrocesso na sua vida, era um retorno para os antigos padrões. Versos 4 a 8 diz assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, sempre que fala assim no Evangelho de João, é uma referência a ele próprio, é a João. Ele disse a Pedro: ei, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque ele havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então, meus queridos, voltando para esse momento, não vale a pena abandonar a Jesus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E a especialidade de Jesus, essa é a nossa terceira lição, é encontrar os seus filhos. Esta é a especialidade de Jesus. Onde Pedro estaria no máximo da sua frustração? Ele era um homem do mar. E Jesus sabia que se ele ficasse frustrado, triste, deprimido, se para ele, quando as coisas estivessem muito ruins, o local natural onde Pedro voltaria era para o mar. Então, como Jesus sabia disso, ao amanhecer, Jesus estava lá na praia. Jesus é especialista de encontrar os seus filhos aonde eles estão. Aonde você vai quando as coisas apertam na sua vida? Para onde você foge? Que tipo de atitude você tem?
Como fica a sua mente quando os problemas saem do seu controle e você não consegue mais resolver eles? Como fica a sua mente quando você quer que as pessoas ajam de um jeito e elas não fazem aquilo que você entende ser o melhor? Para onde você vai? Pedro foi para o mar. O mar era o contexto de Pedro. E Jesus, que conhecia Pedro, sabia que era ali que Pedro ia estar. Sabia que Pedro, que precisava dele, estaria ali. E foi para ali que ele foi. Essa atitude de Deus, ela se dá desde sempre. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e estavam se escondendo de Deus, porque sabiam que teriam um encontro com Deus, é Deus que vai ao encontro deles. Deus é especialista de encontrar os seus filhos. E Deus, ele não faz uma acepção pensando, eu vou encontrar só aqueles que estão na santidade, eu vou encontrar só aqueles que são certinhos, eu vou encontrar só aqueles que fazem tudo correto. Ele encontra esses também, amém por isso, mas Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido, e ele tem um fascínio especial por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão no pecado, por aqueles que estão tomando as decisões erradas, mas Jesus sabe que é tempo de mudança, então Jesus vai para eles, e agora na história Jesus vai ao encontro de Pedro. E Jesus dá uma ordem, diz: joguem a rede de novo. E eles assim o fazem. Eles obedecem. Como eu disse para você, se você lê as duas histórias juntos, parece que você está lendo a mesma história. Elas são muito parecidas. Eles obedecem e jogam do outro lado. E então João reconhece: é o Senhor. Ele se lembra: é o Senhor, é o Senhor, é Jesus. E Pedro, quando há o reconhecimento de que é o Senhor, ele não consegue esperar mais. Ele larga tudo e ele vai até Jesus, porque o coração de Pedro ainda batia forte por Jesus. E aqui é uma pergunta que eu quero fazer para você. Graças a Deus, você não precisa responder em voz alta, você não precisa se manifestar, mas é uma pergunta para você pensar: o seu coração ainda está batendo forte por Jesus? Você ainda se emociona com as coisas de Jesus? Você ainda se arrepia quando você vê o poder de Jesus na sua vida e na vida de outras pessoas? Você ainda se emociona quando você vê o amor de Jesus e a sua disposição para salvar, para perdoar, para dar uma outra chance? O coração de Pedro ainda batia forte por Jesus. Ele era uma pessoa sanguínea e ele estava ali, e João disse ao Senhor, e a Bíblia diz: o barco estava perto da água, podia esperar, mas Pedro não podia esperar nenhum segundo mais, porque ele precisava de Jesus. E embora ele estivesse no fundo do poço, lá no seu coração, ainda tinha amor por Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, nós não podemos perder a nossa paixão por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser a paixão da nossa vida, tem que ser a nossa motivação. E isso só é possível quando nós estamos em conexão com Ele, quando nós estamos em relacionamento com Ele, quando nós estamos em amizade com Ele, quando nós buscamos Ele através da oração, através do estudo da Bíblia, quando nós cantamos os hinos que falam dele, quando nós pensamos dele, quando nós testemunhamos dele, quando nós nos relacionamos com ele, quando ele faz parte da nossa vida, quando ele é o centro da nossa vida, quando há essa amizade, esse relacionamento, essa conexão, o nosso coração bate por Jesus Cristo. E nós precisamos manter isso, buscando a Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O tempo está avançando e nós vamos para o final. João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Diz assim a palavra: depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito: pela terceira vez tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A quarta lição dessa manhã é que Jesus é o Deus da segunda chance. Jesus é o Deus da segunda chance. Jesus
tem os planos que são melhores para nós. Jesus sabe onde nos encontrar. Jesus sabe como nos encontrar e como trabalhar com a nossa vida. E Jesus é o Deus da segunda chance. Pedro havia negado Jesus, mas Jesus estava intencionalmente ali para deixar claro para Pedro que ele estava sendo perdoado e que o chamado feito a ele tempos atrás continuava em pé. Não era porque ele tinha errado que o seu chamado não estava mais valendo. Não era porque ele tinha errado que Jesus o amava menos, acreditava menos, esperava menos dele. Jesus estava ali para levantar aquele que estava caído, para restaurar aquele que estava quebrado. E foi isso que Jesus fez. Jesus fala diretamente com Pedro. Pedro sabia o que tinha feito, e isso era uma ferida que doía demais no seu coração, doía demais. Doía muito. Ele tinha negado Jesus. E na cabeça dele, na sua visão, ele jamais faria isso. Na cabeça dele, ele se comparava com os outros discípulos e ele achava que todo mundo podia falhar, todos tinham as fraquezas, mas não ele, não ele. Ele era o Pedro, ele era o Pedrão. E ele de forma alguma negaria Jesus, mas tinha sido ele que tinha negado. Fracassar é um negócio que dói demais. A gente sofre muito, machuca muito. O coração de Pedro estava dilacerado, destruído. E é nesse contexto que Jesus fala com ele. O tema da conversa entre Jesus e Pedro é o amor. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Talvez você já tenha ouvido algum sermão ou já tenha estudado sobre isso. A palavra amor na Bíblia, ela é a tradução de várias palavras diferentes. E nesse texto, quando nós vamos para o original da Bíblia, que é grego, nós encontramos duas das palavras que são traduzidas por amor: ágape, ou agapau, e filéu. E o amor ágape é um amor de Deus, é um amor divino, é um amor perfeito. E o amor filéu é um amor mais no contexto humano, no contexto da amizade. É um amor diferente. O amor ágape é um amor pleno, é realmente um amor é, que apenas Deus tem por nós, é num contexto maior do que nós seres humanos podemos ter. E quando Jesus conversa com Pedro, nos primeiros 2 momentos, Jesus pergunta para ele se ele ama usando o termo ágape, como se fosse assim: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágape? Sim, Senhor, eu te filéu. Porque humanamente não tinha como Pedro chegar no ponto de um amor ágape, que é um amor divino. Então, na terceira vez, Jesus diz assim: Pedro, você me filéu? E Pedro disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te filéu. Tu sabe que eu te amo. Por que Jesus faz isso? 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. 3 vezes Pedro havia negado Jesus. E agora, por 3 vezes, Jesus quis deixar claro que ele perdoava a Pedro. O amor é a base da busca de Deus pelo ser humano. Jesus não somente perdoa Pedro, mas Jesus transforma Pedro. Pedro se torna uma pessoa melhor. Pedro se torna uma pessoa diferente depois desse encontro, depois de receber o perdão, depois de ter a sua ferida do coração curada e cicatrizada pelo poder transformador de Jesus Cristo. Pedro se torna uma pessoa completamente diferente. Você quer ver como isso é verdade? Ah, veja comigo. Primeira característica é que Pedro começa a ter submissão. Pedro, ele era tudo menos uma pessoa submissa. Ele não era submisso. Ele sempre estava tomando a frente dos discípulos, ele sempre estava querendo resolver as coisas com as próprias mãos. Ele era uma pessoa que não tinha submissão, mas após o encontro e a transformação, olha o que ele escreve na sua carta. 1 Pedro 2, 13 a 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor,
quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você consegue imaginar aquele primeiro Pedro falando coisa assim? Se sujeitem ao rei, sejam sujeitos às autoridades, aos soberanos, eles são enviados por Deus. Não, aquele primeiro Pedro nunca falaria assim. Mas esse Pedro aqui não era o primeiro Pedro. Ele era um Pedro amado, curado e transformado por Jesus Cristo. E agora ele tinha aprendido submissão. Quer ver outra transformação de Pedro? Domínio próprio. O Pedro, domínio próprio. Quando nós lemos Pedro nos evangelhos, ele tem tudo menos domínio próprio. Ele é aquele que gosta de colocar os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois. Mas olha o que ele escreve na sua carta, capítulo 2, verso 21 a 23. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro ensinando as pessoas e estimulando elas a terem domínio próprio. Isso só pode acontecer como prova da sua transformação, que aconteceu junto ao mar de Tiberíades, no encontro com Jesus, quando Jesus o abraça, o perdoa e cura a sua ferida. E ele permite que isso aconteça, e a transformação vem como resultado. Olha a outra característica de Pedro, humildade. Pedro não era humilde. Pedro ele queria estar no lado direito de Jesus. Ele queria ser o chefe dos discípulos. Ele queria lugares de posição nesse reinado que eles acreditavam que Jesus ia ter. Mas na sua primeira carta, capítulo 2, 13 a 15, ele diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Isso é transformação, isso é uma vida nova. Pedro tendo humildade. Pedro tendo amor. 1 Pedro 4, verso 8. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe tudo, eu te amo. Será que ele se transformou numa pessoa que realmente sabia amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Ele se transformou em um discípulo que sabia o que era amar, porque ele tinha um relacionamento com Deus, que era o próprio amor. Coragem! Lembra os discípulos depois da morte de Jesus, todos trancados numa sala morrendo de medo? Não, isso não era mais isso era o velho Pedro, não o novo Pedro. 1 Pedro 2, 13 a 15. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado com fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha a coragem, mesmo nas provações, mesmo quando a sua fé for provada, você vai seguir avante. Exulte na provação, exulte na dificuldade, porque como um ouro você vai ser purificado e a sua fé vai ser levantada. Como que ele sabia disso? Porque isso tinha acontecido com ele mesmo. Ele estava no fundo do poço e Jesus foi ao encontro dele, amou ele, encontrou ele e perdoou ele, porque é assim que Jesus é. Queridos, Cristo também tem um chamado especial para cada um de nós. Eu não sei qual é a sua situação nesta manhã, eu não sei como está o seu coração, mas Cristo tem um chamado para você. Ele tem um chamado para te dar o perdão, para te dar a graça, ele tem um chamado para te dar a salvação, e ele tem um chamado também para transformar a sua vida e te usar na sua obra de pregar o evangelho e preparar pessoas para o reino de Deus. Nunca se esqueça, os planos de Deus são maiores do que os nossos. E Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, tem planos lindos e maravilhosos para a sua vida. Abra a sua vida,
abra o seu coração e deixe com que Cristo faça a obra dentro de você. Posso orar por você? Querido Deus e amado Pai, nós estudamos hoje sobre a experiência de Jesus com Pedro e não tem como não nos identificarmos com Pedro nessa história que o Senhor deixou para nós na tua palavra, porque nós somos muito parecidos com Pedro. Às vezes nós não enxergamos que os planos do Senhor são maiores, às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, às vezes nós sabemos aquilo que é o certo, mas nós acabamos fazendo algo que não é certo, nós fazemos coisas que não te agradam. Às vezes, ó Deus, passa no coração de alguns filhos teus o desejo de te abandonar, como Pedro disse, vou pescar. Talvez tenha alguém aqui pensando, eu vou voltar para minha velha vida, eu vou largar disso de Jesus, eu vou deixar disso de igreja. Por favor, ó Deus, que isso não aconteça, que esse sentimento saia do coração, que essas pessoas possam, como Pedro, ser encontradas por Jesus onde elas estão e que essas pessoas recebam, como Pedro recebeu, uma segunda chance, a chance do amor, a chance da cura, a chance do perdão, a chance da restauração e a chance da transformação. Abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.